Green-Card por violência, maus tratos ou abuso. Esse é o tema do vídeo de hoje. Meu nome é Beatriz. Bem-vindo ao meu canal. Eu faço assessoria para vistos, para processos de imigração, inclusive para Green-Card. Então, se você ainda não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, ativa as notificações, porque esses são os temas que eu vou falar aqui. Vou falar sobre viagens, sobre vistos, sobre imigração para os Estados Unidos e para o Canadá. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a possibilidade de conseguir um Green-Card para parentes de cidadão americano ou parentes de pessoas que já têm um Green Card por situações de violência, de abuso ou de maus tratos. Existe uma possibilidade legal em que a pessoa que está passando por esses maus tratos e que é parente imediato do cidadão americano ou do portador de Green Card consiga o seu Green Card, mesmo sem o apoio desse cidadão americano. A gente sabe que quem tem um relacionamento de parentesco de primeiro grau, ou seja, cônjuge, pais ou filhos de cidadão americano e de portador de Green Card, tem também o direito a solicitar sua residência permanente nos Estados Unidos. Mas muitas vezes, quando a pessoa se casa com um cidadão, existe uma diferença cultural aí, existe uma diferença muitas vezes de poder econômico, existe uma diferença de habilidade de linguagem, de idioma. E essas diferenças causam, então, um certo estresse no casamento. Não é incomum que a pessoa comece o seu processo de Green Card e, enquanto a documentação não sai, esse cônjuge passe por situações vexatórias, humilhantes, de abuso financeiro, abuso psicológico, abuso emocional e, muitas vezes, abuso físico na mão do cidadão americano, porque o cidadão americano, então, está com o poder daquela relação, qualquer coisa, ele fala, olha, eu não vou te dar o Green Card, ou eu não vou aparecer com você no dia da entrevista, ou eu vou te denunciar para o ICE, eu vou te deportar. Esse tipo de situação não é incomum, por incrível que pareça, mas existe uma proteção legal aí para as pessoas que estão passando por essa situação. Se a pessoa é cônjuge, filho ou pai de cidadão americano e está passando por situações como essa, ele vai conseguir solicitar o seu Green Card mesmo sem o apoio desse cidadão americano. E essa regra chama-se VAWA. Essa sigla, VAWA, que é V-A-W-A, significa Violence Against Women Act, que fala sobre abuso em relações próximas, em relações íntimas. Então, é uma lei grande que também abrange a área da imigração. Muitas mulheres, muitas pessoas ficavam com medo de relatar situações de abuso porque estavam dependendo do documento dos seus parceiros. Então, essa lei permite que a pessoa solicite o seu Green Card sem aprovação do cônjuge. Outra coisa que você precisa saber é quem se qualifica para isso. Eu já falei, então, que são cônjuges, pais ou filhos de cidadão americano ou portador de Green Card. Quando eu falo filhos, eu quero dizer também enteados. Se o seu pai, se a sua mãe sofre abuso verbal, moral, por um cônjuge que é cidadão americano, você tem direito também ao benefício. Agora, se você está casado com um cidadão americano ou portador de Green Card e ele abusa verbalmente, fisicamente do seu filho, da sua filha, vocês dois também têm direito ao Green Card, sem ele nem precisar ficar sabendo. E o que se caracteriza, então, violência, abuso, maus tratos? Bom, essa definição é muito pessoal, não existem limites na lei que determinam isso. Isso vai muito da experiência pessoal de cada um, porque existem mudanças culturais. Por exemplo, uma mulher que xinga um homem, fala que ele é ruim de cama, que ele não satisfaz ela, isso pode ser um tipo de humilhação que é considerado maus tratos, que é considerado abuso verbal. Um homem que exige que a esposa tenha relações sexuais com ele, mesmo ela não querendo, isso constitui abuso. É uma pessoa que controla as finanças do outro cônjuge, ou que fala que aquela pessoa não contribui com a casa, ou não quer que aquela pessoa tenha acesso a bens financeiros, a pessoa não pode ter o seu próprio dinheiro. Isso é abuso financeiro. Então, são circunstâncias muito pessoais que você mesmo pode relatar de acordo com a sua experiência pessoal. Se você encontra um determinado comportamento agressivo, abusivo, maus tratos ou violência, isso pode ser, então, considerado para uma solicitação de Green Card baseado em VAWA. Então, não existe uma listinha de coisas que a pessoa faz exatamente que vão definir você mesmo, que está nessa situação, que está vivendo esse inferno aí que você está vivendo. Você pode definir, olha, essa pessoa faz isso comigo, isso é muito humilhante, a pessoa não deixa eu sair com os meus amigos, a pessoa quer controlar, ela quer abrir meu celular, ela quer controlar o meu dinheiro, ela quer saber onde eu estou o tempo inteiro.
ela me abusa fisicamente, ela me empurra, ou ela me agride, ou ela me arranha. Lembrando que essa lei é aplicável para ambos os gêneros, tá? É uma lei que nasceu no intuito de proteger a mulher contra a violência, mas também é aplicada a homens. Então, se a mulher te agride, se ela te bate, se ela te xinga, isso pode ser considerado abuso também. Bom, agora, como que faz o processo de solicitar esse benefício? Bom, é uma autopetição, ou seja, o próprio imigrante que está passando por essas situações vexatórias de humilhação, ele mesmo vai solicitar para si. É uma autopetição. O cônjuge, cidadão americano ou portador de green card não vai precisar saber, não vai ser chamado para fazer entrevista, ele não vai ser chamado pela polícia, não existe uma consequência jurídica com relação a isso. É só no campo da imigração. Agora, o próximo tópico. Quando você precisa fazer essa petição? Você precisa estar casado, estar casada com essa pessoa? Não. Você precisa estar morando junto com essa pessoa ainda? Não. Você pode solicitar isso mesmo já estando separado dessa pessoa. Se você entrou no casamento, vocês discutiram, você se separou, acabou saindo de casa, você pode solicitar o VAWA. Se você se separou até 2 anos depois da separação, você pode solicitar o VAWA. Nesse mês de fevereiro agora, inclusive, a USCIS emitiu um documento explicando que vai flexibilizar os pedidos de VAWA. A pessoa simplesmente precisa comprovar que morou junto com esse cidadão americano durante um período do relacionamento. Isso é para facilitar, porque muitas vezes a pessoa sai corrida de casa, ela está passando por uma situação de agressão física, precisa sair rapidamente, deixa o documento para trás, deixa a prova para trás, conta telefônica, etc. E então não tem acesso mais a esses documentos, não consegue voltar para solicitar isso. Então a USCIS falou assim, não, então vamos flexibilizar isso. Foi a última declaração que eles fizeram a respeito do VAWA. Além disso, obviamente, o casamento tem que ter sido legítimo, uma relação verdadeira, de fato. Você tem que conseguir provar isso. E aí, essa comprovação pode ser feita através de testemunhas, por exemplo. Se você não tem muitas evidências de casamento, você não tem acesso a esses documentos, a esses materiais, você pode solicitar uma declaração de pessoas próximas que conviveram com vocês para atestar que o casamento era de fato legítimo. A pessoa que vai testemunhar para você, ela não precisa ter visto você sendo humilhada, ter visto você sendo abusada, mas ela precisa comprovar que o casamento é verdadeiro. Se tem alguém que presenciou, que ouviu você sendo xingada, humilhada, que sabe, um pastor, um amigo, essa pessoa pode, então, ser como testemunha também do processo na questão do abuso, mas não é necessário que haja uma testemunha da situação de abuso, de maus tratos ou de violência. Se o seu cônjuge morreu, o que acontece? Você também pode solicitar o VAWA até 2 anos após a morte desse cônjuge. Então, se você estava passando por isso, seu cônjuge, por exemplo, morreu através de abuso de drogas, ou era uma pessoa envolvida com alguma coisa assim, acabou falecendo, você pode fazer a solicitação do seu VAWA, mesmo com o seu cônjuge falecido. Essa petição pode ser solicitada você estando fora dos Estados Unidos? Infelizmente não, você ainda precisa estar dentro dos Estados Unidos para fazer a sua petição, mas existem exceções para o caso de você ser casado com alguém que trabalha para o governo, que trabalha no serviço militar e essas pessoas estão prestando serviço fora dos Estados Unidos e você está junto com essa pessoa. Nesses casos, sim, você tem direito de pedir mesmo estando fora dos Estados Unidos. Além dessas situações que eu estou falando, você tem que provar também que você é uma pessoa de bom caráter moral. A gente sabe que todo o processo de imigração, eles vão fazer uma análise dos antecedentes criminais, vão saber quem que você é. É um dos critérios que podem negar um green card, essa pessoa tem um passado que o condena, digamos assim, um passado com condenações criminais e tudo mais. Então, nesse caso, isso também é válido. Você precisa provar que você tem bom caráter moral, que você não teve problemas, você não se envolveu com nada errado no seu passado. Então é isso, pessoal. Esses são os principais detalhes sobre esse tipo de green card, sobre abuso, violência ou maus tratos. Eu faço assessoria de visto, eu faço assessoria de imigração. Mesmo que você já tenha o seu green card já enviado para o USCIS, mas você está passando por uma situação
está passando por uma separação, algo que te incomoda, que essa pessoa, você está percebendo que essa pessoa não vai te ajudar, que vocês vão acabar se separando por esse tipo de motivo, você pode solicitar uma mudança do seu pedido de green card, mesmo que já tenha sido enviado. Você não precisa ficar nessa situação de abuso, de humilhação, para ter a sua documentação. Entre em contato comigo, e a gente conversa, a gente bate um papo e verifica quais são as suas opções em caso de você precisar preencher a sua documentação. Eu posso te ajudar no preenchimento dos formulários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha sido útil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo. E também pode deixar suas sugestões de tema aqui embaixo, que eu vou ler e vou estar programando os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!